Bendecido seja o santo nome do Senhor. Meus amados, estou feliz mais uma vez. Já está de volta aqui com a missionária Domingos, a missionária Aparecida e os demais amados irmãos, pastor Silvio, a missionária Keila e todos os amados irmãos, glorificando ao nome do Eterno. Aleluia. Meus queridos, eu quero deixar somente um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 13. E assim diz o texto sagrado: e vendo-a, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia. Meus amados, essa foi a atitude que o Senhor Jesus Cristo teve e também a resposta que ele deu a uma certa mulher que era viúva, pois esta já havia perdido seu marido. Esta mulher vivia na cidade de Naim e naquele momento ela estava passando por mais um drama pessoal, por mais um dilema, por mais um sofrimento, pois ela acabara também de perder o seu único filho. E o Senhor estava partindo até aquela cidade, juntamente com seus discípulos. E ele foi com um propósito para, ali, no meio de todos, diante daquele cortejo fúnebre, do qual estava sendo realizado naquele momento, de devolver a vida àquele jovem, filho único desta mulher, que estava ali em grande sofrimento, pois era uma dor imensurável, que só as mães que já perderam seus filhos sabem o que sentiram. Então, queridos, o Senhor foi àquele lugar, com esse propósito, de devolver de volta a alegria àquela mulher, de devolver de volta o seu filho àquela mulher. Assim também, queridos, na vida de muitos e muitos personagens bíblicos, nós já vimos várias vezes em que o Senhor Jesus Cristo operou com grande poder e ele ressuscitou aqueles que estavam ali mortos diante dele, porque o Senhor Jesus Cristo nos fala, meus amados, que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê nunca morrerá, mas aquele que vive e crê no Filho de Deus, esse não provará a morte. O Senhor Jesus Cristo estava ali, queridos, porque ele tinha uma palavra para aquela mulher, a palavra de ânimo que ele deu. Não somente ele deu, mas ele cumpriu quando ele disse: mulher, não chores. Meus queridos, da mesma forma também o Senhor, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. O sofrimento existe hoje na terra, meus amados. Sabe por quê? Porque o pecado entrou no mundo. A Bíblia nos fala lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, que por causa de um homem, Adão, todos foram feitos pecadores, e a morte passou a reinar sobre todos. Mas também não diz, meus queridos, que por causa de um homem também, muitos foram feitos justos, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque o Filho de Deus, ele veio, meus amados, não para gerar sofrimento na vida dos humanos, não para gerar dor, desespero, não para gerar sequelas emocionais, traumas psicológicos, nada disso, meus queridos. Tudo isso foi gerado por causa do pecado que entrou na terra, por causa de Adão e Eva. Assim também, queridos, a gente sabe muito bem o que o Senhor ele fala também na sua palavra, lá em Romanos, quando ele diz no capítulo 3, no verso 23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas aqui, queridos, o Senhor, ele devolveu a vida àquele jovem, e aquela mãe que estava ali, queridos, naquele cortejo fúnebre, prestes a enterrar o seu único filho, pois esta mulher já era viúva, e nós sabemos que naquele contexto, essas mulheres dependiam dos seus esposos. Quando não tinham seus esposos, dependiam também dos seus filhos, daqueles que eram os seus provedores. Mas o Senhor, queridos, conforme está escrito na sua palavra também, lá em Ezequiel capítulo 33, verso 11, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Será, meus amados irmãos, que diante de todas as situações adversas, diante de todos os problemas, de todos os desafios da vida, de todos os sofrimentos que até agora está sobre você, será que tudo isso é a vontade de Deus? Será que tudo isso de fato é o que o Senhor quer para a sua vida? Quando nós olhamos lá para o filho pródigo, será que foi a vontade do pai em que o filho se afastasse da sua casa, em que
o filho estivesse distante, numa terra longínqua, e ali desperdiçasse os seus bens, padecendo naquele lugar. Meus amados, é a decisão do homem, é a escolha do homem, a má escolha e a má decisão, que leva o homem para o profundo do abismo, porque um abismo chama outro abismo. Mas o Senhor está aqui nessa noite, meu amado, minha amada, não para que o teu sofrimento permaneça na sua vida, não para que essas dores, esse cativeiro espiritual e tudo quanto você tem vivenciado, que tem gerado em você dores, sofrimentos, angústias, aflições, todas as coisas que não fazem parte do reino de Deus. Ele está aqui nessa noite para te devolver de volta a tua vida. Ele está aqui para ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos. Ele está aqui para ressuscitar a vida, a fé que foi perdida, a esperança que talvez não exista mais em você. Aquela mulher já estava sem esperança. Aquela mulher, diante daquela situação tão triste, tão dolorosa, diante daquele dilema, daquele problema e daquela dor imensurável, mas ali diante dela estava aquele que é o autor da vida. Ele está aqui nesta noite mais uma vez, meus amados, e ele marcou o encontro com você. Aquele que tem fome, o pão da vida está aqui nesse lugar. Aquele que tem sede, a água da vida está aqui nesse lugar. Aquele que está perecendo sem esperança, ele está aqui porque ele é a esperança dos desesperançados. Ele está aqui para perdoar os seus pecados, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele está aqui para ressuscitar os teus sonhos, porque ele é a ressurreição e a vida. Ele está aqui para ressuscitar o que se foi perdido, aquilo que você não tem mais paz, aquilo que gera em você sofrimento, que gera dores. Jesus Cristo está aqui nesse lugar mais uma vez. Ele marcou o encontro com você, mas depende do teu posicionamento, depende se de fato você crê e der crédito a ouvir a voz do Senhor, e der um passo para Jesus, e crer verdadeiramente, confiar nas suas promessas, na sua palavra e no seu poder. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O Filho de Deus, Ele está te chamando mais uma vez, meu amado, independente das circunstâncias, dos teus pecados, dos vícios, desse cativeiro espiritual e de tudo quanto você tem sofrido até o dia de hoje. Ele veio para te dar alegria, paz, regozijo, esperança, refrigério à sua alma. Assim como ele fez na vida dessa mulher, na vida daquela viúva da cidade de Naim, que devolveu de volta o seu filho, o ressuscitou, e ali, envolvido de íntima compaixão por ela, manifestou esse grande milagre sobrenatural. E está diante de você também. Jesus Cristo te ama e Ele te chama.